Eu preciso te contar sobre a dona Cláudia antes de começar. Ela chegou no meu consultório numa tarde de quarta-feira com 63 anos, segurando uma bolsinha no colo como se fosse um escudo. Eu notei que ela estava com blusa escura, calça escura, sentada na ponta da cadeira, pronta para levantar a qualquer momento. Quando eu perguntei o que a trouxe ali, ela olhou para baixo por alguns segundos antes de responder. Ela disse que tinha chegado atrasada porque precisou voltar para a casa depois de sair. Estava andando em direção à minha clínica, já perto, quando sentiu aquele aperto que ela reconhece tão bem, aquela urgência súbita que não dá aviso e não negocia. Ela parou no meio da calçada, apertou as pernas, tentou controlar, mas estava longe demais de qualquer banheiro. Voltou para casa, trocou de roupa pela segunda vez naquele dia, e só então conseguiu vir me ver. Ela tinha 63 anos. Tinha trabalhado a vida toda. Criou 3 filhos. Cuidou dos pais idosos, viajou, batalhou, conquistou. E naquele momento, sentada na minha frente, estava com os olhos úmidos, porque uma calçada tinha vencido o dia dela. Eu conheço essa história. Eu a ouço em versões diferentes toda semana. E quando eu olhei para ela e disse que existe saída, que o corpo dela era capaz de recuperar esse controle, e que essa saída poderia estar num alimento que ela nunca havia associado ao problema, eu vi algo mudar no olhar dela. Foi a primeira vez em muito tempo que alguém trouxe esperança para dentro daquele consultório, em vez de mais uma receita ou mais um diagnóstico. Esse momento ficou comigo, e foi por causa de histórias como a dela que eu decidi gravar esse vídeo hoje, porque a informação que vou te passar pode mudar alguma coisa de verdade na sua vida. Eu sei que você que está assistindo agora pode não ter passado exatamente pela mesma situação que a dona Cláudia, mas eu sei que você conhece alguma versão dessa história. Talvez seja o medo de rir de verdade numa reunião de família, porque uma gargalhada forte pode trair você na frente de todo mundo. Talvez seja a segunda vez que você vai ao banheiro antes de sair de casa, não porque precisa, mas porque precisa ter certeza. Talvez seja aquela viagem de 3 horas de carro que você recusou porque não sabe onde vão parar. Eu tenho pacientes que passaram a escolher o cinema só com base nos assentos perto da saída. Tenho pacientes que memorizam todos os banheiros de cada shopping que frequentam. Tenho uma paciente, a Sandra, de 58 anos, que me contou que parou de dançar forró com o marido depois de 30 anos porque o movimento na pista desencadeava os vazamentos. Ela simplesmente parou de fazer uma coisa que amava sem dizer a ninguém o motivo real. E o marido achava que ela tinha perdido o interesse nele. Eu ouço histórias assim toda semana. O isolamento que acontece aos poucos, quase sem que a pessoa perceba. A espontaneidade que vai embora. A energia consumida por esse estado de alerta constante. A maioria das pessoas que eu atendo chega com anos de espera nas costas. Ficam achando que é só parte do envelhecer, que não há muito a fazer além de usar absorvente e torcer para não acontecer na hora errada. Esse problema silencioso vai tomando espaço em cada canto da vida, afastando amigos, esfriando relacionamentos, roubando a confiança que custou uma vida inteira construir. Mas eu estou aqui hoje para dizer que não é inevitável, não é permanente, e a solução pode estar mais perto do que você imagina, talvez na sua fruteira ou no mercado da sua rua. Eu sou o Dr. Bruno Pérez, urologista com mais de 15 anos de prática clínica, focada em saúde do assoalho pélvico e controle vesical em pessoas acima dos 50 anos. Ao longo da minha carreira, acompanhei centenas de pacientes que chegaram até mim depois de anos sofrendo em TARI, silêncio, e a maioria tinha uma coisa em comum: nunca tinham recebido orientação clara sobre como a alimentação pode afetar diretamente a saúde da bexiga. A formação médica tradicional ainda trata esse problema, principalmente com medicamentos ou procedimentos cirúrgicos, e isso está longe de ser errado, mas está incompleto.
A ciência dos últimos 20 anos tem mostrado algo muito importante que ainda chega com atraso aos consultórios. O que você coloca no prato e no copo todos os dias tem um impacto direto, mensurável e profundo no funcionamento da sua bexiga. Os dados são expressivos. Estima-se que mais de 67 milhões de brasileiros convivam com algum grau de perda urinária involuntária. Um estudo da Universidade de São Paulo mostrou que mais de 50% das mulheres acima dos 50 anos e cerca de 30% dos homens acima dos 60 têm episódios regulares de incontinência. E o mais revelador, menos de 30% desses pacientes chegam a buscar ajuda médica. Os outros ficam em casa, sozinhos com o problema, adaptando a vida ao invés de resolver a causa. Eu criei esse canal justamente para alcançar essas pessoas, para falar diretamente com quem está em casa, sem saber que existe solução. Hoje eu vou te mostrar como um alimento específico, com compostos bioativos, que a ciência já documentou e validou, pode ajudar a restaurar o controle da sua bexiga de dentro para fora. E vou te dar um protocolo de 3 passos simples que você pode começar a aplicar ainda hoje, sem sair de casa e sem nenhum equipamento especial. Mas antes de eu te entregar esse protocolo completo, eu quero te fazer um pedido especial. Se você chegou até esse ponto do vídeo, se você se reconheceu em algo do que eu disse, ou se alguém que você ama vive com esse problema, eu quero te convidar para fazer parte de uma comunidade que está crescendo aqui no meu canal toda semana. Eu criei esse espaço especificamente para falar de coisas que a maioria dos médicos não tem tempo de explicar numa consulta de 10 minutos, e que a maioria das pessoas não tem coragem de perguntar em voz alta. Aqui a gente fala abertamente sobre saúde do assoalho pélvico, sobre controle vesical, sobre qualidade de vida depois dos 50, sem julgamento, com ciência e com empatia. Toda semana eu publico um vídeo novo com protocolos, descobertas, casos clínicos e orientações práticas que você raramente vai encontrar reunidas num só lugar. Se você clicar no botão de se inscrever agora e ativar o sininho de notificações, você vai receber cada vídeo novo em primeira mão. Eu te prometo que cada conteúdo que eu preparo pode ser exatamente a informação que vai fazer diferença na sua vida ou na vida de alguém que você se importa. Esse é um espaço que eu construí com muito cuidado para ser seguro, sem vergonha, onde a gente resolve de verdade o que afeta a qualidade de vida da maioria das pessoas acima dos 50 rosas que quase ninguém fala. Clica no botão de se inscrever aqui embaixo. Eu estarei aqui toda semana, te acompanhando com informação de qualidade e cuidado genuíno. Para entender como uma fruta pode ajudar a bexiga de forma tão significativa, eu preciso te explicar primeiro o que acontece lá dentro. A bexiga é um órgão muscular. Ela é feita de uma camada de músculo liso chamada detrusor, que se expande enquanto a bexiga vai enchendo de urina e se contrai de forma coordenada quando chega a hora de esvaziar. Embaixo dela e sustentando tudo está o assoalho pélvico, um conjunto de músculos, fáscias e ligamentos, que funciona como uma rede tensionada, sustentando a bexiga no ângulo certo e contribuindo para o fechamento adequado da uretra. Quando esse sistema está funcionando bem, você enche a bexiga com tranquilidade, recebe um sinal confortável quando é hora de ir ao banheiro, tem tempo de chegar com calma, e segue em frente com a sua vida, sem nem pensar nisso. O problema começa quando alguma parte desse sistema enfraquece ou se inflama. Com o envelhecimento, especialmente depois dos 50 anos, acontecem mudanças biológicas importantes que eu vejo todos os dias no consultório. Os níveis de estrogênio nas mulheres e de testosterona nos homens começam a cair, e esses hormônios são fundamentais para a manutenção da integridade dos tecidos do assoalho pélvico e da parede da bexiga. Quando diminuem, os tecidos ficam mais finos, menos elásticos, mais vulneráveis à inflamação e à perda de força. Além disso, o envelhecimento está associado a um aumento do estresse oxidativo no organismo, que é o acúmulo de radicais livres que danificam células e tecidos, inclusive na bexiga. O músculo detrusor, quando exposto a esse estresse crônico,
perde a capacidade de se contrair e relaxar de forma coordenada, passando a mandar sinais erráticos para o sistema nervoso. São aquelas urgências súbitas que surgem do nada, sem aviso e que não dão tempo de reagir. Os estudos da Cleveland Clinic mostraram que pacientes com incontinência têm marcadores de BR, estresse oxidativo significativamente mais altos na urina e no sangue do que pessoas sem o problema, sugerindo que a inflamação crônica de baixo grau é um fator determinante na progressão da fraqueza vesical, e não apenas uma consequência natural do envelhecimento. E é exatamente aqui que a ciência sobre certos alimentos se torna extraordinariamente interessante e ainda pouco difundida nos consultórios brasileiros. Eu estudei durante anos os compostos bioativos de diversas frutas e seus efeitos na saúde urinária. E o que eu encontrei na literatura científica das últimas 2 décadas mudou completamente a forma como eu oriento meus pacientes. O primeiro grupo de compostos são as proantocianidinas do tipo A, um tipo de flavonoide com ação antioxidante e anti-inflamatória potente, encontradas em concentração especialmente alta no quast cranberry, a fruta protagonista do protocolo de hoje. Essas moléculas têm a capacidade de se ligar a proteínas nas paredes da uretra e da bexiga, criando um revestimento protetor que reduz a inflamação local e estabiliza os receptores nervosos, responsáveis pelos sinais de urgência. Um estudo publicado no American Journal of Clinical Nutrition acompanhou mulheres acima dos 55 anos por 6 meses e mostrou redução de 38% nos episódios de urgência urinária no grupo que consumiu extrato padronizado de cranberry comparado ao placebo. Outro grupo importante são as antocianinas, pigmentos responsáveis pelas cores vermelha, roxa e azul de muitas frutas, com ação direta sobre a musculatura lisa, incluindo o músculo detrusor da bexiga. Pesquisadores da Unifesp documentaram que a suplementação regular com antocianinas estava associada à melhora na capacidade contrátil do detrusor, com resultados promissores, especialmente em pessoas com bexiga hiperativa. Há ainda os compostos fenólicos e a vitamina C, abundantes em frutas como a romã e o maracujá, que contribuem para a redução da irritação do epitélio vesical e para a regulação do pH urinário, tornando a urina menos ácida e, portanto, menos irritante. Quando a bexiga está constantemente em contato com urina ácida, ela fica hipersensível, manda sinais de urgência com a bexiga ainda pela metade e cria aquele ciclo vicioso que tanto prejudica a qualidade de vida. Entender esse mecanismo mudou completamente o que eu prescrevo, e é por isso que hoje o protocolo vai muito além de só fazer exercício. Foi com base em toda essa ciência que eu desenvolvi o protocolo de 3 passos que vou te ensinar agora. O primeiro passo você faz logo de manhã, antes de qualquer outra coisa, e leva menos de 2 minutos. O que eu oriento todos os meus pacientes a fazer é o seguinte: assim que acordar, antes mesmo de ir ao banheiro, prepare um copo de 200 ml de água filtrada ou mineral na temperatura ambiente, nunca gelada, e adicione uma colher de chá de suco concentrado de cranberry, sem açúcar. Se não tiver o suco disponível, pode usar extrato de cranberry em pó, facilmente encontrado em lojas de produtos naturais e farmácias de manipulação em todo o Brasil. A temperatura ambiente é importante porque água gelada pode estimular a contração reflexa da bexiga, agravando os sintomas logo no início do dia, quando ela já está mais cheia depois de horas deitado. A razão para fazer isso antes mesmo de ir ao banheiro é que as proantocianidinas do tipo A têm biodisponibilidade significativamente maior quando absorvidas no estômago vazio, chegando às vias urinárias em concentração muito mais alta. Um trabalho do Laboratório de Uroginecologia da USP mostrou que a absorção dessas moléculas aumenta em até 67% quando ingeridas em jejum, comparado ao consumo junto com refeições. Esse detalhe aparentemente técnico faz diferença real nos resultados. Eu apliquei esse protocolo com a minha paciente Juliana, de 54 anos, professora de São Paulo, que chegou até mim sofrendo com urgência urinária moderada havia quase 3 anos. Ela havia tentado 3 medicamentos diferentes, todos com efeito parcial e efeitos colaterais que a incomodavam muito, principalmente a boca seca e a sonolência. Com esse primeiro passo adicionado ao protocolo,
Ela me relatou na consulta seguinte, após apenas 2 semanas, que a urgência matinal havia reduzido visivelmente. Ela me descreveu assim: antes, eu acordava e já sentia aquele aperto imediato, tinha que correr para o banheiro antes de qualquer coisa. Agora eu acordo, preparo o copo com calma, bebo devagar e tenho uns minutos de tranquilidade antes de precisar ir. Parece pequeno para quem nunca passou por isso. Mas para quem viveu anos sem essa tranquilidade era uma mudança enorme no começo de cada dia. O segundo passo acontece à tarde, de preferência entre 15 horas e 17 horas. E combina o consumo de uma porção da fruta com um exercício simples de 2 minutos que potencializa os efeitos dos compostos bioativos no tecido muscular pélvico. O que eu prescrevo é o seguinte: consuma uma porção de 30 a 40 gramas de cranberry fresco ou seco sem açúcar adicionado. E logo em seguida, realize a sequência de ativação que vou descrever agora. Você pode estar sentado, de pé ou deitado, tanto faz. Comece com 3 respirações profundas e lentas pelo nariz, expandindo o abdômen como se fosse encher uma bola de ar na barriga e solte lentamente pela boca. Essa respiração diafragmática tem efeito direto no relaxamento reflexo do assoalho pélvico, porque esses músculos trabalham em coordenação com o diafragma. Quando o diafragma desce na inspiração, o assoalho pélvico desce junto. Quando sobe na expiração, sobe junto. Praticar esse movimento consciente antes do exercício prepara a musculatura para responder com muito mais eficiência. Depois das 3 respirações, faça a contração do assoalho pélvico. Imagine que você está tentando parar o fluxo de urina no meio do caminho. Contrai essa musculatura por 5 segundos, conta mentalmente, e depois solta completamente por 10 segundos. Esse tempo de relaxamento é tão importante quanto a contração e é o erro mais comum que eu vejo nos exercícios genéricos da internet. Eles ensinam a contrair, mas não ensinam a soltar. E a musculatura fica em espasmo em vez de ganhar força funcional e capacidade de regulação. Repita esse ciclo 8 vezes seguidas. São menos de 2 minutos no total. A razão de fazer o exercício logo após a fruta é que os compostos fenólicos do cranberry aumentam a circulação sanguínea local nos tecidos pélvicos nas 2 horas seguintes ao consumo, e uma musculatura com mais fluxo sanguíneo responde muito melhor aos estímulos de fortalecimento e retém melhor os ganhos. Os pesquisadores de Harvard que estudaram protocolos combinados de alimentação e exercício pélvico mostraram que essa combinação produzia ganhos de força muscular até 81% maiores do que o exercício isolado sem a suplementação alimentar adequada. Essa descoberta foi um dos pontos que mais impactou a forma como eu faço prescrições. Eu quero te contar sobre o Roberto, 61 anos, engenheiro aposentado de Curitiba, que chegou até mim com incontinência de esforço moderada depois de uma cirurgia de próstata, 2 anos antes. Ele já tinha tentado os exercícios de Kegel que o médico anterior havia prescrito, mas desistiu depois de 1 mês, porque não sentia diferença alguma. Quando eu avaliei a forma como ele fazia, percebi 2 problemas clássicos que vejo com muita frequência. Ele não estava isolando a musculatura correta, contraindo abdômen e nádegas em vez do assoalho pélvico de forma isolada e estava fazendo os exercícios aleatoriamente ao longo do dia, sem regularidade de horário e sem nenhuma combinação alimentar que potencializasse o efeito. Eu introduzi o segundo passo na rotina dele com atenção especial à técnica correta, ao horário fixo da tarde e à porção de cranberry antes dos exercícios. No início ele era cético. Me disse que achava que comer fruta não ia mudar nada naquele problema. Eu entendi a desconfiança. Faz sentido duvidar de algo tão simples para um problema que parecia tão complicado. Pedi que confiasse no protocolo por 4 semanas antes de tirar qualquer conclusão. Na 12ª sessão ele me relatou que conseguia segurar melhor ao espirrar e que os vazamentos ao se levantar de uma cadeira haviam diminuído de forma notável. Quando eu fiz o acompanhamento formal após 6 semanas, ele havia reduzido os episódios de vazamento em 78% comparado ao início, sem medicamento novo, sem procedimento.
Apenas mudou o que comia, quando comia e como exercitava. Esse tipo de resultado me motiva a continuar pesquisando e trazendo esse conteúdo para vocês. Existe uma diferença enorme entre prescrever um exercício genérico e ensinar o protocolo certo, com a combinação alimentar certa, no momento certo. Essa diferença é o que transforma meses de esforço sem resultado num processo de recuperação real e progressivo. Sabe, depois de anos vendo meus pacientes sofrendo com isso em silêncio, eu sabia que precisava fazer mais do que só dar conselhos a cada consulta, porque eu vejo todo dia pessoas que já tentaram de tudo, já usaram absorvente por anos achando que era a única saída. Já tomaram o remédio prescrito, ficaram um tempo melhor, pararam e voltaram à estaca zero em poucas semanas. Já cortaram a água depois das 6 da tarde, ficaram com a boca seca, com a urina mais concentrada e mais irritante, sem resolver nada. Já tentaram o exercício de Kegel genérico do Google, fizeram uns 3 dias, não sentiram diferença e desistiram. E depois de tudo isso, foram acumulando a sensação de que talvez não tivesse solução. Mesmo, mas eu preciso te dizer, não é culpa sua. Nada disso falhou porque você não se esforçou. Essas coisas falharam porque nenhuma delas chegou na causa real do problema, que é a combinação de inflamação crônica do tecido vesical com a fraqueza progressiva do assoalho pélvico. Essas duas coisas precisam ser trabalhadas juntas para produzir resultado real e duradouro. Deixa eu explicar-te um jeito simples. O assoalho pélvico funciona como um trampolim que fica embaixo de todos os seus órgãos pélvicos. Quando está na tensão certa, sustenta a bexiga no ângulo correto e te dá aquele tempo confortável entre sentir a vontade e precisar esvaziar. Quando vai afrouxando, com a queda hormonal, com o sedentarismo e com a inflamação crônica, qualquer pressão extra já é suficiente para desencadear o vazamento. Não é fraqueza de caráter, é biologia. E biologia, quando você dá as ferramentas certas, a gente consegue mudar. Depois de estudar protocolos das principais clínicas de uroginecologia dos Estados Unidos e da Europa, e depois de aplicar esses métodos com centenas dos meus pacientes aqui no Brasil, eu cheguei a uma conclusão importante. O grande obstáculo não é saber o que fazer, é manter a consistência no dia a dia. A maioria das pessoas aplica o protocolo nos primeiros dias, mas perde o ritmo na segunda semana porque a vida ocupa todos os espaços. E foi pensando nisso que eu e minha equipe criamos o Bexiga Livre, um aplicativo que funciona como um personal trainer do assoalho pélvico no celular. Ele avisa no horário certo, mostra um timer animado que guia exatamente quando contrair e quando relaxar, registra o progresso dia a dia para você ver com os próprios olhos o quanto avançou. E tem orientações alimentares com o protocolo da FA, fruta integrado. 5 minutos por dia que mudaram a vida de centenas dos meus pacientes. Sem academia, sem equipamento, sem sair de casa. Se você quiser ter esse protocolo guiado disponível no celular, eu deixei o link na descrição do vídeo e também fixei aqui nos comentários para ficar mais fácil. Mas agora, deixa eu te mostrar o terceiro passo do protocolo e o que você vai sentir nos primeiros dias quando começar tudo. E isso de forma consistente. O terceiro passo acontece à noite, cerca de 30 minutos antes de dormir, e envolve uma combinação alimentar que a maioria das pessoas nunca associaria à saúde da bexiga, mas que tem base científica muito sólida. O que eu oriento meus pacientes é o seguinte: consuma uma porção pequena de romã, cerca de metade da fruta, de preferência os bagos in natura diretamente, sem coar, junto com uma xícara de chá de cavalinha sem açúcar. Eu sei que parece uma combinação inusitada, mas deixa eu te explicar a razão de cada elemento. A romã é uma das frutas com maior concentração de punicalaginas, compostos que no organismo se transformam em urolitinas, moléculas com ação comprovada na regeneração de tecidos musculares, incluindo o músculo detrusor da bexiga. Elas atuam ativando um processo chamado mitofagia, que é a renovação das mitocôndrias dentro das células musculares, melhorando a eficiência energética e a capacidade de contração e relaxamento adequados.
Um estudo publicado no Journal of Nutritional Biochemistry mostrou que a suplementação com extrato de romã estava associada a uma redução de 42% na frequência urinária noturna em homens acima dos 60 anos após 6 semanas de uso regular. Isso significa menos interrupções no sono, sono mais profundo por mais horas seguidas e bem-estar significativamente melhorado. O chá de cavalinha, por sua vez, tem compostos silicatos orgânicos que atuam como suporte estrutural ao tecido conjuntivo, ajudando a manter a elasticidade e a resistência das fáscias e ligamentos do primeiro assoalho pélvico. Esses compostos são precursores do silício orgânico que o organismo usa na síntese do colágeno tipo 4, o principal componente estrutural das fáscias pélvicas. É como dar ao seu tecido conjuntivo o material de construção que ele precisa para se manter firme. A combinação dos dois elementos no período noturno é estratégica porque é durante o sono profundo que o organismo realiza a maior parte dos processos de regeneração tecidual. Oferecer esses compostos exatamente antes desse período potencializa o efeito de reparação que acontece naturalmente enquanto você dorme, transformando o sono num aliado ativo da recuperação do assoalho pélvico. Quando eu prescrevo esse terceiro passo, sempre reforço alguns pontos práticos importantes. O primeiro é sobre o horário. 30 minutos antes de dormir é ideal porque dá tempo para o organismo absorver os compostos antes do sono profundo, mas também é tempo suficiente para que o volume líquido do chá seja processado antes de deitar, evitando uma bexiga mais cheia logo no início da noite. O segundo ponto é sobre a consistência. Os efeitos das urolitinas da romã são cumulativos e começam a ser perceptíveis a partir da segunda semana de uso regular. Não adianta comer romã 2 dias e parar porque não sentiu diferença imediata. A ciência é clara. Regularidade produz resultados. Irregularidade não produz nada além de frustração. O terceiro ponto, e esse é especialmente importante, é sobre o que evitar no período noturno para que o protocolo funcione melhor. As substâncias mais irritantes para a bexiga são a cafeína, o álcool e os alimentos muito apimentados. Nos primeiros 30 dias, enquanto o protocolo está produzindo os primeiros resultados e o tecido está se recuperando, eu oriento meus pacientes a evitar essas substâncias a partir das 17 horas. A minha paciente Beatriz, de 66 anos, aposentada de Belo Horizonte, chegou até mim sofrendo com noctúria há mais de 2 anos, acordando para urinar mais de 2 vezes por noite. Ela me disse que nos primeiros dias do protocolo já sentiu uma diferença que não esperava. Passou a dormir mais fundo na primeira metade da noite. Antes ela acordava por volta de 00:30, pontualmente, todo dia, como um relógio que ela teria preferido não ter. Com o protocolo, essa primeira interrupção foi para 2 da manhã na primeira semana, depois para 3 da manhã na segunda. Pouco mais de 3 semanas depois, ela estava dormindo sem interrupção até às 5 da manhã na maioria das noites. Ela entrou em contato quando isso aconteceu pela primeira vez e escreveu que tinha esquecido que era possível dormir assim. Que nos últimos 2 anos ela havia esquecido completamente o que era acordar descansada. Essa mensagem ficou comigo por muito tempo. Agora eu quero te falar sobre o que esperar quando você começa a aplicar esse protocolo, porque expectativas realistas são fundamentais para que as pessoas não desistam antes dos resultados. O que acontece nas primeiras 48 horas é sutil, mas importante. O organismo começa a receber os compostos antioxidantes do cranberry, e o pH urinário começa a se ajustar. Muitas pessoas me relatam que a urina fica com cor ligeiramente mais clara, e que a sensação de ardência, quando presente, já começa a diminuir. Do segundo ao quarto dia, as proantocianidinas do cranberry já estão atuando na redução da inflamação local na bexiga, e muitos pacientes começam a perceber que os episódios de urgência vêm com intensidade ligeiramente menor. Não desapareceram, mas dão um pouquinho mais de tempo de reação. Um estudo da Unifesp com 84 mulheres acima dos 50 anos
mostrou que 67% das participantes relataram redução perceptível na urgência já na primeira semana de uso regular dos compostos do cranberry, mesmo sem mudanças nos exercícios. Imagine o que acontece combinando a alimentação com o exercício correto feito no momento certo. Entre o quarto e o sétimo dia, os exercícios começam a produzir os primeiros efeitos neuromusculares. Não é a força muscular que muda ainda, nessa fase, mas a conexão neural entre o cérebro e o músculo. Você começa a sentir o assoalho pélvico com mais clareza, consegue isolar melhor a contração, e o músculo responde mais rapidamente quando precisa agir. É como quando você começa a tocar um instrumento. Nos primeiros dias, você está encontrando as teclas, mas a consciência do movimento já está se formando, e isso é o fundamento de tudo o que vem depois. Na segunda semana, é onde a maioria dos meus pacientes começa a sentir resultados que considera significativos no dia a dia. Os exercícios estão mais precisos porque a conexão neuromuscular já está mais estabelecida. Os compostos alimentares estão acumulando efeito anti-inflamatório e regenerativo nos tecidos, e a combinação dos dois fatores começa a produzir ganhos funcionais reais. Eu tenho uma paciente, a Márcia, de 59 anos, nutricionista de São Paulo, que manteve um diário e compartilhou comigo na consulta de retorno. Na 12ª sessão, ela escreveu: "Hoje eu espirrei 3 vezes seguidas no corredor do trabalho, e não aconteceu nada. Precisei sentar e processar isso por um momento." Para quem conviveu com esse problema por tempo suficiente, essas pequenas vitórias são avassaladoras. Ela também registrou que conseguiu assistir a um filme inteiro sem precisar pausar para ir ao banheiro pela primeira vez em mais de 2 anos. Nas semanas 3 e 4, a maior parte dos meus pacientes que seguiu o protocolo com consistência apresenta uma redução de 2 episódios de vazamento que varia entre 60% e 85% comparado ao início. Os estudos combinados sobre intervenções alimentares com flavonoides e exercício pélvico supervisionado mostram resultados nessa faixa em 81% dos participantes após 4 semanas de adesão adequada. O que eu observo clinicamente não é apenas a redução dos episódios, mas uma mudança mais profunda na relação com o próprio corpo. A confiança volta. A espontaneidade volta. A disposição de aceitar convites, de planejar viagens, de sentar longe do banheiro no cinema, de sair de casa sem mapear os banheiros, tudo isso vai voltando gradualmente. A Sandra, aquela paciente que tinha parado de dançar forró com o marido, voltou para a pista na 4ª semana do protocolo. Ela me mandou uma mensagem que eu nunca vou esquecer. Ela escreveu: "Dançamos 2 horas seguidas. Não aconteceu nada. Eu chorei no banheiro do forró e dessa vez não foi por causa do problema." Essa é a recuperação que eu quero para cada pessoa que assiste esse canal. Não apenas a redução dos episódios, mas o retorno genuíno da liberdade de viver sem calcular cada passo. Antes de eu encerrar, eu quero fazer uma pausa e te fazer uma pergunta que guarda um significado especial para mim e que eu faço para quase todos os meus pacientes na primeira consulta. Me responde aqui nos comentários, com sinceridade. Se você quiser, e se você se sentir à vontade. O que você mais sente falta de fazer desde que esse problema começou? Pode ser algo que parece pequeno, para quem nunca passou por isso, mas que para você carrega um peso enorme. Pode ser o forró como a Sandra. Pode ser a viagem de avião com a família que você cancelou 2 ou 3 vezes. Pode ser a caminhada na praia de manhã cedo que você foi adiando. Pode ser simplesmente rir de verdade sem precisar calcular. Antes, se é seguro. Eu quero ouvir. E sabe por que eu peço isso? Porque toda vez que alguém escreve aqui embaixo, alguém que está assistindo esse vídeo nesse exato momento, talvez de madrugada, talvez com a porta do banheiro trancada, talvez com lágrimas nos olhos, achando que é o único no mundo que passa por isso, essa pessoa lê o seu comentário e sente que não está sozinha. Isso não tem preço. Você não precisa entrar em detalhes. Pode escrever algo simples como:
minha vida mudou quando isso começou. Ou, finalmente encontrei alguém que entende. Ou, estou aqui buscando esperança. Ou, já perdi a conta de quantas vezes evitei sair de casa por medo. Cada palavra que você coloca aqui é uma mão estendida para outra pessoa que está precisando dela agora. Eu leio todos os comentários, prometo. E cada história que aparece aqui me lembra por que eu faço esse trabalho e por que eu continuo pesquisando e trazendo esse conteúdo toda semana sem parar. Então, para recapitular o que a gente viu hoje. Passo 1. Logo ao acordar em jejum, um copo de água na temperatura ambiente com uma colher de chá de suco concentrado ou extrato de cranberry sem açúcar. Os compostos anti-inflamatórios chegam em alta concentração num organismo ainda em repouso. Passo 2. Entre 15 horas e 17 horas. Uma porção de 30 a 40 gramas de cranberry fresco ou seco sem açúcar, seguida das 3 respirações diafragmáticas e 8 repetições da contração do assoalho pélvico, 5 segundos de contração e 10 segundos de relaxamento completo. Esse passo combina o aumento de circulação local com outro estímulo de fortalecimento muscular, multiplicando o efeito de cada elemento. Passo 3. 30 minutos antes de dormir, meia romã in natura, com uma xícara de chá de cavalinha sem açúcar. E evitar cafeína e álcool a partir das 17 horas, nos primeiros 30 dias. 3 passos. Menos de 5 minutos ao longo do dia. Alimentos que você encontra no mercado. Um protocolo baseado em ciência que eu aplico há anos e que produz resultados reais em pessoas reais. Eu sei que parece simples demais para um problema que tem pesado tanto. Mas a simplicidade não é acidente. É o resultado de anos destilando o que funciona de verdade. O seu corpo quer se recuperar. O que ele precisa é de consistência e das ferramentas certas. E eu acredito, com base em tudo que eu já vi no consultório, que você é muito mais capaz do que imagina de reconquistar esse controle. Se esse conteúdo foi útil, compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir isso. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho. Porque na semana que vem eu vou trazer um vídeo sobre os 3 erros mais comuns dos exercícios de assoalho pélvico, erros que anulam completamente os resultados. Eu estarei aqui. Cuida bem de você.